legal. Hoje a gente vai trazer um tema super discutido, super atual e histórico, porque é uma coisa atemporal. O tema é o método montessoriano. Se você tem dúvida sobre isso, se você já ouviu falar, eu aposto que já, ou se você fica se perguntando o que é esse método, continue assistindo porque hoje a gente vai conversar sobre isso. Para falar do método montessoriano, eu preciso contar para você quem foi Maria Montessori. Maria Montessori era médica, vocês acreditam? Pois é, formada na especialidade de psiquiatria. Ela cuidava de crianças que ficavam em internatos psiquiátricos, coisas nesse sentido, né? Crianças que apresentavam deficiências na época e que eram rejeitadas pela sociedade. Infelizmente, era muito comum essa rejeição, né, nos tempos em que ela era viva. E ela foi rompendo com isso. E como é que ela fez isso? Ela percebeu que essas crianças, na verdade, careciam de estímulos. Como elas eram largadas à margem da sociedade, elas não eram devidamente estimuladas. Então elas ficavam com um déficit enorme de movimento, de cognitivo, do raciocínio e às vezes até mesmo da linguagem, mas não porque elas efetivamente não eram capazes, mas principalmente porque ninguém buscou estimulá-las da maneira que elas mereciam. Gente, é direito da criança, né? Receber todo esse suporte, todo esse carinho, todo esse estímulo para que ela tenha o melhor sucesso possível. E aí ela foi observando isso, trazendo novos brinquedos, novas atividades, métodos que ela foi construindo na prática e via que dava certo para poder ajudar essas crianças. E, pasmem, de médica psiquiatra, ela passou a pedagoga. E ela decidiu exercer a função dela como professora e foi aí que ela se estabeleceu, ficou mundialmente reconhecida e desenvolveu o método montessoriano. O método montessoriano, ele tem muito a ver com o sensorial, com o que a criança pode tocar, estimular, brincar e observar por ela mesma. Eu diria que o método montessoriano, se eu precisasse definir numa frase, assim, pessoal minha, eu definiria que é a descoberta da criança por ela mesma. Ou seja, a Montessori ela desenvolveu brinquedos em que a criança pudesse encaixar e desencaixar sozinha, de forma que ela observasse por ela mesma se ela estava fazendo certo ou não. Então ela criou essa autonomia da criança. Ela acredita que a criança ela tem a responsabilidade e a autonomia de brincar por ela mesma, de escolher a brincadeira e descobrir também por ela mesma como essa brincadeira tem que ser ou quais são as regras. Então, quando vocês pensam em brinquedos montessorianos, são aqueles de encaixe, principalmente de madeira. E a Montessori também, uma coisa que é super famosa nas escolas estrangeiras, que a gente tem no nosso país, são aquelas prateleiras no nível da criança, ou seja, brinquedos que a criança possa ter essa autonomia, né, de pegar por ela mesma, de experimentar por ela mesma, de testar. Então, tudo precisa estar no campo da visão da criança para que ela tenha esse contato, esse estímulo, né, e ela vai desenvolvendo isso, essa curiosidade, essa necessidade de testar, de buscar, de ir atrás. Então, quando a gente fala muito do método montessoriano, a gente fala muito do sensorial. Ela chegou a criar um alfabeto em lixa para alfabetizar as crianças sensorialmente. Então, quando a criança passa o dedinho no alfabeto, na lixa, né, ela vai estimulando o cérebro a reconhecer as letras também. Então, o toque está muito ligado ao cognitivo para Maria Montessori. Ela fala que a criança ela se conecta muito com a epiderme, né? É tudo pele, tem a questão do aconchego, do carinho. Então é diferente com o que está ao redor dela. Então ela tem que ter essa textura para ir diferenciando as coisas. Então ela proporciona essa diferença sensorial. Por isso que a gente tem tanto o
sensory wall, né, a parede sensorial nas escolas hoje em dia, que é para a criança poder explorar. Passa a mão no fofinho, passa a mão no áspero, passa a mão na madeira, passa a mão no plástico, para ela inclusive ir fazendo essa conexão do material com o nome do material, o para que serve o material de plástico e por que é diferente do de metal. Então abre um leque gigantesco para a criança que ela vai poder explorar por ela mesma. Por isso que é tão interessante. A gente vou colocar alguns vídeos nesse vídeo das crianças brincando com esses brinquedos montessorianos para vocês verem um pouco na prática como é que é isso. Desde pequeno, a criança ela vai conseguindo conectar o certo e o que não deu certo na prática. Isso é um estímulo maravilhoso para a própria criança, porque ela se permite buscar. Então ela vai criar essa responsabilidade, esse estímulo, e o professor, ele media, ele entra em cena se for preciso, mas ele tem que permitir a criança ter essa desenvoltura. Então eu espero que vocês tenham entendido um pouco do método montessoriano. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer necessidade assim, de conhecer mais, até mesmo dos brinquedos, entrem em contato, nós estamos aqui e espero que tenham gostado. Um super beijo!